Olá, vamos ler a Bíblia? Nós estamos estudando Provérbios e hoje nós vamos ler Provérbios 30, verso 2 e o 3. Está escrito assim: Sou o mais tolo dos homens, não tenho entendimento de um ser humano, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem está falando essas palavras aqui é Agur, né? É Agur quem disse essas palavras. E é interessante que Agur, ele era um artista, né? Ele era um homem de fé e ele também era um artista observador de caráter, né? Nós vamos estudar sobre esse assunto, que é o assunto em conhecer a Deus, né? Por isso que ele falou. E é interessante, sabe o que eu achei bonito aqui na fala de Agur? É que ele reconheceu, né? Ele reconheceu que ele não conhecia Deus de verdade. Gente, a primeira fase, né? A primeira coisa que precisa de ser acionada lá no nosso subconsciente é quando nós, verdadeiramente, nós admitimos que não sabemos algo, tá? Então, quando nós tomamos ciência, né? Quando nós tomamos ciência, é o primeiro passo para nós podermos, então, começarmos a virar essa chave, tá? Então, ele reconheceu que ele não conhecia Deus, né? E aí, a partir desse momento, ele verdadeiramente, ele tem uma experiência linda com Deus. E nós vamos falar sobre isso, tá? Primeira coisa, a gente precisa de conhecer a Deus. Por quê? Porque o nosso conhecimento de Deus define como vamos viver os nossos dias aqui na Terra. É por isso que a gente precisa saber disso, tá? Então é esse conhecimento, tá, que vai definir como vivenciamos os nossos dias aqui na Terra. É interessante que lá no Salmo de número 90, verso de número 10, deixa eu ver se é o 10 mesmo. O Senhor me fez lembrar esse salmo aqui agora. Está escrito assim, ó, Moisés pedindo o quê? Para Deus ensinar ele a contar os dias dele. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que venhamos alcançar coração sábio. Porque com a sabedoria, nós vamos saber fazer as escolhas necessárias. Para quê? Para poder nós conhecermos a Deus, né? Nós gastamos um tempo em conhecer a Deus, em conhecer a sua palavra, em conhecer seus mandamentos, em conhecer sua vontade, né? Então, isso é muito importante. E para conhecer a Deus requer, primeiro passo, requer humildade. Requer humildade. E foi isso que Agur, ele foi humilde para reconhecer que ele não conhecia, né? E é interessante que ele começou aqui de uma forma assim bem exagerada, né? Quando ele disse, né, que da impossibilidade dele, né? E eu achei isso interessante com relação à reivindicação, né, que ele tinha em conhecimento com relação a Deus. E ele está assim aberto à humildade e admitindo que a sua ignorância, né? A sua ignorância. Isso é um fator positivo. Tudo começa quando nós admitimos, tá? Que não sabemos e que estamos abertos em aprender e a conhecer o Senhor como Ele é, né? Interessante. Vamos prosseguir, gente? Conhecer a Deus requer um coração submisso. Agur fez 5 perguntas. Enquanto as lê, concentre-se em responder às questões e no que elas ensinam a respeito de Deus. Quem subiu ao céu e desceu? São perguntas. Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome?
E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Isso está escrito lá em Provérbios 30, verso de número 4. Então, é interessante nós entendermos e admitir a nossa ignorância sobre Deus e reconhecer, tá, o seu orgulho em pensar que conhece a Deus. Tá? Às vezes a gente é orgulhoso, né? Bate no peito, não, eu conheço Deus, né? Eu já conheço a Deus, não preciso que ninguém me ensine mais nada, porque eu já conheço tudo. Então a gente tem que deixar a arrogância, né? E se revestir da humildade, deixar o orgulho, se revestir da humildade para poder então a gente conhecer a Deus. E a gente precisa também começar a contemplar o quê? A magnitude do poder, da força e do mistério de Deus. Tá? É interessante que no verso de número 7 de Provérbios 1 está escrito assim, ó: o temor do Senhor é o princípio do saber. Então, esse é o primeiro princípio, é temer a Deus, é honrar a Deus. O primeiro princípio para poder você conhecer a Deus é você honrar a Deus. Tá? E como eu já expliquei nas outras palavras, temer a Deus não é ter medo de Deus, é honrar a Deus, é respeitar a Deus. Tá? Conhecer a Deus requer acreditar na sua palavra. Tá? A palavra de Deus, lá em Provérbios 5, está escrito assim, ó: toda a palavra de Deus é pura. Ela é um escudo para os que nela confiam. Então, Provérbios 30, verso de número 5. Então, gente, é a palavra, é conhecer e acreditar na palavra, tá? Acreditar na palavra. A palavra em si já é suficiente, tá? A verdade número 1 é que podemos confiar em Deus porque confiamos na sua palavra. Da mesma forma que um metal precioso que é certificado ou aprovado pelo teste do fogo, a palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela é totalmente inerrante e ela é infalível, tá? Completamente sem erro. É como o salmista escreveu, tá? Lá no Salmo de número 12, verso de número 6. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Então a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é poderosa. Eu quero ler um versículo aqui também, está escrito lá em Hebreus, capítulo de número 4, verso de número 12, que está escrito assim: porque a palavra de Deus é viva, ela traz vida e ela é eficaz, tá? É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até na divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então essa palavra é a palavra de Deus, ela é poderosa e ela é viva, tá? É interessante que até o Martim Lutero, né, ele disse, né, olha o que ele falou: a Bíblia é viva e ela fala comigo. Foi isso que Martim Lutero disse, e é verdade. É só a gente abrir ela, tá? É só a gente abrir ela que a gente vai abrir e examinar, que ela vai falar conosco, é o próprio Deus falando conosco, tá? A segunda verdade é que podemos confiar em Deus porque Ele é um escudo para os que nele confiam. Podemos confiar então em sua proteção, que é perfeita, absolutamente completa, tá? A palavra de Deus lá em Provérbios 14, 26 vai dizer: no temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Então o Senhor também, Ele é um refúgio para os seus filhos. Deus tem um papel na nossa segurança, proteção e bem-estar, ser o nosso escudo e nos manter seguros, tá? A nossa função é só confiar nele, porque a parte difícil quem vai fazer é Deus,
é Deus, tá? Então, nós precisamos confiar nele e voltarmos para ele, correr para ele e nos refugiar nele. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos. Isso está escrito lá no Salmos de número 46, tá? Então, gente, nós precisamos verdadeiramente nos voltar para Deus, tá? Inclinar o nosso coração a conhecer a Deus, a amar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz, tá? E a honrar Ele com a nossa vida. Conhecer a Deus requer somente a palavra dEle. Lembra que eu falei que a palavra é suficiente? A palavra, tá? A palavra de Deus, ela verdadeiramente ela é suficiente. Então, ela é o registro pessoal de quem Ele é e de tudo o que Ele faz e fará, tá? Deus. Então, é a palavra dEle. Tá? Todo conhecimento que você deseja está contido aqui, ó. Tá? Na Bíblia. Tudo que você precisa tá aqui na palavra. Todas as respostas que você precisa estar aqui. Tá? Elas estão aí. Então é só você examinar, tá certo? Então, se você está precisando de tomar alguma decisão, tá? Você leia antes de qualquer outra coisa e peça a Deus uma direção e Ele vai te direcionar, tá? Conhecer a Deus dá confiança para se aproximar dEle. Quando nós conhecemos a Deus, a gente fica com mais confiança para poder se aproximar dEle, né? E foi isso que Agur fez lá em Provérbios 30, verso de número 7 e o 9. E é interessante que quando ele se aproxima de Deus, ele pede duas coisas. E eu achei tão bonitos os dois pedidos dele. Olha que coisa interessante, o que Agur pediu? Ele pediu duas coisas. A primeira coisa, ele orou para ter bom caráter. Ele orou para ter bom caráter. Olha só o que ele disse. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Tá? Verso de número 8. Ó, então, ele não orou por saúde, por riqueza ou por poder. Em vez disso, ele orou dessa forma, porque ansiava por integridade espiritual e um caráter segundo de Deus. Agur também sabia que precisava de força para sustentar essa integridade. Sempre que ele fosse confrontado por falsidades, mentiras e uma quantidade imensa de tentações que surgiriam na vida diária, tá? E foi muito bonito esse conselho, né, espiritual para construir um caráter consistente, tá? Então nós devemos verdadeiramente almejar a integridade, orar por integridade, tá? Orar de forma específica para evitarmos o quê? As tentações que nos fazem desviar da vontade de Deus, porque são muitas as tentações durante o dia. Gente, são muitas, nós temos todo o tempo que estar vigiando para poder evitar as tentações, tá? Para a gente poder não se desviar da vontade de Deus, tá? E é interessante que podemos orar, como está escrito lá na palavra em Mateus 6, né? Na oração do Pai Nosso, lá do verso 9, né, até o verso 13, né, e Pai Nosso que está nos céus, né, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, gente, isso é importante, tá? Ir para o quarto, lá para o secreto, fazer essa oração, o Pai vai te atender. Tudo que Ele quer é que você chame por Ele, tá? Chame por Ele, tá? Porque Ele está pronto para te ouvir e para te atender. Segunda coisa, o segundo pedido que ele fez, que Agur fez, ele orou por circunstâncias que não colocassem em perigo o seu bom caráter. Olha,
Ele orou, ó, não me des nem a pobreza, olha, e nem a riqueza. Verso de número 8. Agur sabia que os dois extremos de não ter o suficiente e de ter mais do que o suficiente podem levar o quê? A pessoa a pecar. Por quê? Se a pessoa tem demais, né? Se a pessoa tem demais, o que pode acontecer? Ela pode o quê? Ela pode esquecer de Deus. Sabia? Ela pode esquecer de Deus, né? Ela pode esquecer de Deus, esquecer da dependência de Deus, tá? Como o sustento dela, tá? E verdadeiramente ela pode esquecer que necessita de Deus, tá? Ou também a pessoa também pode cair no pecado do orgulho, tomando para nós o que? O crédito pela nossa prosperidade, capacidade pessoal, de nos sustentarmos. Olha só, isso é sério, né? Mas é verdade. Então, ele pediu isso aí, ó. Aí depois ele fala assim, ó, quando conhecesse a Deus de forma mais profunda, você almeja o quê? Integridade espiritual e força para manter essa integridade, mesmo quando confrontada pelas tentações na vida diária. Então, gente, eu achei muito importante, tá? Essas duas coisas que Agur pediu para Deus, que verdadeiramente nós venhamos pedir a Deus que Ele venha trabalhar na nossa integridade e que nós verdadeiramente possamos agradar o coração de Deus com a nossa vida, com o nosso ordinário. O que é ordinário? É aquilo que a gente faz todo dia, são as nossas ações diárias, que venhamos verdadeiramente agradar a Deus com aquilo que estamos fazendo, falando, agindo, tá? E verdadeiramente, quando nós agimos dessa maneira, o nome do Senhor vai ser glorificado, o nome do Senhor vai ser conhecido, tá? Então nós precisamos depender da palavra de Deus por completo, investigar profundamente a palavra de Deus todos os dias, tá? Depender do escudo de Deus para obter proteção e aproximar-se de Deus por meio da oração e desejar viver em humildade diante de Deus, tá? E é interessante que quando nós desejarmos isso, o Senhor Ele vai nos revigorar, tá? Nos revigorar de uma maneira tão linda, tá? Que você vai desejar conhecer mais a Ele dia após dia, tá? E isso vai ser maravilhoso, vai ser uma experiência incrível. E eu desejo de coração que você busque conhecer a Deus como Ele é. Eu espero que essa palavra tenha contribuído com a sua vida, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, o seu lar. Muitíssimo. Forte abraço.